Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Roberto aqui para mais uma aula de física com vocês. Estou aqui na frente B, módulo B07. Pega lá, vamos juntos, né? Para mais uma aula. Eu estou lá na página 164, tá? Falando aí de propagação do calor. Inclusive, quarta-feira passada, nós tivemos uma live, né? O professor Wallace, falando sobre efeito estufa, aquecimento global. Tudo isso envolve a propagação do calor, tá? Tudo isso envolve aí as formas de propagação do calor, tá? Nós já vimos em aulas passadas o que é o calor, né? Falamos aí sobre a importância de estudarmos o calor, falamos aí na live lá sobre a contextualização do calor, tá? E agora aí nós vamos aqui então estar estudando aí a propagação do calor, as formas de propagação, tá? Bom, a primeira forma de propagação é a condução térmica. A condução é a propagação por contato. É a mais fácil, a mais simples das formas de propagação do calor. Ou seja, se você pega um objeto que é mais quente e um objeto que é menos quente, um tem maior temperatura, o outro é menor temperatura, e você encosta os dois. Então, aquele que tem maior temperatura vai acabar cedendo calor para aquele que tem menos temperatura. Isso é o que nós chamamos aí de condução térmica, tá? Isso acontece através do contato. Então, nesse caso, tem que haver o contato aí entre duas substâncias, tá? Entre dois corpos, na verdade, entre dois corpos, tá? Você tem um corpo mais quente, um corpo mais frio, então você encosta os dois, o corpo mais quente acaba cedendo o calor para o corpo mais frio, tudo bem? Isso é a condução térmica. Vamos aqui para a próxima página. Aqui dentro da condução térmica tem também a lei de Fourier, né? A lei de Fourier tem essa formulazinha aqui, mas a mais usada é essa aqui de baixo, ó. A que realmente vocês iriam utilizar nas provas e tal, seria essa aqui. Vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor essa fórmula. Vamos pegar aqui, ó. Essa bolinha cortada é o que nós chamamos na física de fluxo de calor. Então, fluxo de calor é igual a esse K aqui, a constante. O exercício é obrigado a fornecer porque cada substância, cada elemento químico tem uma constante diferente. Esse A é a área, essa área superficial aqui, e o ΔT é a variação de temperatura, tá? Tudo isso dividido pela espessura, aqui, ó, essa espessura aqui dessa parede. Então, vamos supor que você tem uma parede aqui de tijolos, por exemplo. Essa área de contato aqui, essa área em metros quadrados é esse A. Esse Ezinho em metros é esse E. Esse ΔT aqui é a variação de temperatura, tá bom? Apesar que os exercícios que nós vamos trabalhar nesse capítulo são exercícios que não vão exigir cálculo, né? Mas só para nível de conhecimento está aqui a fórmula da lei de Fourier, tá bom? E por fim, nós temos a convecção térmica, que é o segundo meio de propagação do calor. O primeiro é a condução, que é através da lei de Fourier. O segundo é a convecção térmica. Na convecção térmica não tem nada de fórmula, não tem nada de cálculo, tá? Não na educação básica. Lá na faculdade existem sim, dentro de mecânica dos fluidos, né? Existe sim um cálculozinho lá de convecção térmica, mas é nível superior, tá? Não interessa aqui no caso. Bom, o que seria essa convecção térmica? Convecção térmica seria aí a troca de calor através da diferença de temperatura que ocasiona na diferença de densidade. Como assim, Roberto? Tá, né? Vamos lá, gente. O que acontece? Vamos supor que você tem um recipiente aqui com água dentro, né? E você vem aqui embaixo e aquece essa água. É óbvio que as moléculas de água que mais próximas da fonte do fogo, aqui da fonte de calor, elas vão aquecer primeiro. E essa água quente do fundo, ela fica bem mais quente que a água da superfície que está mais fria. Então, o que acontece nesse caso? A gente presta bem atenção. As moléculas elas vibram mais, porque estão mais quentes. Então, elas vão afastar uma da outra. Elas precisam de uma certa distância entre elas
para poder vibrar mais, né? Então, elas acabam distanciando mais umas das outras e essa água mais quente, ela acaba ficando mais leve, menos densa, né? E essa água quente acaba subindo. E a água mais fria, né? As moléculas estão mais juntas, mais unidas, ela acaba descendo porque ela acaba ficando mais densa. Então, aí, pela diferença de densidade, você tem um processo de transferência de calor por diferença de densidade, certo? Isso acontece, por exemplo, e isso explica por que o ar-condicionado, por exemplo, ele sempre é instalado na parte de cima das casas. O ar-condicionado é instalado na parte de cima das casas justamente porque ele emite o ar frio. Esse ar frio vai ser mais denso, ele vai descer, vai permear o ar quente. Aí o ar quente sobe e vai de encontro com o ar frio que refrigera também e faz esse ciclo, né? Ou seja, acaba refrigerando aquele cômodo, né? Digamos assim, com mais eficiência e mais rápido, tá? E da mesma forma, os aquecedores e as lareiras devem ficar na parte de baixo das residências. Em lugares muito frios, no extremo sul do país ou na Europa, em lugares onde tem muito frio, Estados Unidos, norte do Canadá, né, eles usam muito aquecedor ou lareira, né? Também ficam na parte de baixo, porque o ar quente sobe, indo de encontro com o ar mais frio em cima, que acaba descendo e aquecendo também, virando aquele ciclo, né? Um processo cíclico, ou seja, acaba esquentando e aquecendo o cômodo, o lugar, né, o recipiente muito mais rapidamente, tá bom? Esse seria aí a convecção térmica. Isso explica também, por exemplo, no caso das geladeiras, né? A geladeira que é unificada, o que é como se unificada? O congelador está dentro dela, o congelador fica em cima e a geladeira fica embaixo. Já de propósito, porque em cima fica mais frio, o ar frio desce. Aí o ar quente sobe, vai de encontro com o ar frio, refrigera também e acaba descendo, fazendo esse processo de convecção térmica, tá bom? Então, tudo isso aí, existem série de explicações para esse processo de convecção térmica. Tudo bem? E nós vamos para o último processo, que é a radiação. Então, são 3, né? Já falamos sobre a condução térmica, que é a lei de Fourier, que é essa lei aqui. Falamos sobre a convecção térmica, que é a diferença de densidade, né? Umas moléculas ficam mais quentes que as outras, acabam tendo essa diferença e acaba tendo esse processo cíclico, né? E agora a terceira e última forma de propagação do calor, que é a radiação térmica. Vamos para a próxima página. Ó. Aqui nós temos o processo de radiação. O processo de radiação térmica é muito simples. Ele se propaga no vácuo. Porque o processo de condução, pensa bem na condução, você tem que ter o contato, então, né? Tem que ter meio material. Processo de convecção é a diferença de fluidos. Fluido é também uma substância, é um meio material. E a radiação é o único das 3 formas de propagação do calor onde não há a necessidade de que haja matéria. E é muito simples. Entre o Sol e a Terra tem alguma coisa? Não, a maior parte da distância entre o Sol e a Terra é vácuo. Ou seja, mesmo que tenha vácuo total entre a Terra e o Sol, o calor do Sol consegue chegar aqui na Terra, né? Ou seja, acaba aí permeando nosso planeta, acaba chegando os raios solares aqui, mesmo que não haja nada entre a Terra e o Sol, certo? Então, esse é o processo de radiação, ou eu gosto mais de falar irradiação térmica. É a mesma coisa, tá? Radiação e radiação térmica é a mesma coisa. E aí nós entramos nessa temática de efeito estufa. Então, eu recomendo vocês, quem não assistiu, quem não pôde estar presente naquela live que eu tive na aula passada, na quarta-feira à tarde, com o professor Wallaf, nós falamos sobre efeito estufa, vale a pena. O link, se vocês quiserem, eu posto o link para vocês no grupo aqui no WhatsApp, tá? Então vale a pena assistir aquela aula. Nós falamos mais de uma hora mais ou menos, falando sobre efeito estufa e aquecimento global, tá? Então vale a pena, é uma temática muito interessante. Quem não assistiu, vale a pena assistir, porque vai contextualizar tudo isso que nós estamos falando aqui nessa aula de hoje. Então, aquela aula da quarta-feira da semana passada, na aula de empreendedorismo, né, que ficou aquela quarta-feira a tarde inteira por conta disso,
acaba então complementando a aula de hoje. Por isso que aquela aula foi ministrada na quarta-feira passada, convidando o professor Wallach, que ele, além de professor de robótica de vocês, ele também é biólogo. Então ele estudou bastante, ele sabe bastante sobre efeito estufa e aquecimento global. Tá? Eu falei mais do ponto de vista físico e ele acabou falando um pouco mais do ponto de vista biológico. Então, mais uma vez, se você não assistiu, assista, porque vale a pena. Foi uma discussão muito top, muito interessante, tá bom? Então, gente, isso foi a aula de hoje. Praticamente aí não há nenhum exercício com cálculo para vocês fazerem, né? Para muitos isso é bom, para outros isso é ruim, mas de qualquer forma, façam para mim os exercícios de fixação que começam na página 167. Não, é só na página 167, tá? Então façam para mim do 1 ao 5 da página 167, só isso. E terminando, vocês tiram uma foto que vocês marcaram as alternativas aqui, né? Tiram uma foto para mim e manda aqui no Classroom para eu poder validar aí a presença de vocês. Além da presença aqui na aula, tem que ter também a entrega de exercícios. As duas coisas simultaneamente acabam aí ocasionando a presença na aula de vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Estou em tempo integral aqui no WhatsApp. Essa foi mais uma aula de física da Escola Cecília Meireles, aí de Santa Helena de Goiás. Um abraço.